Existe uma coisa muito cansativa que quase ninguém percebe que está fazendo praticamente o tempo todo. Tentar ser quem você não é. E talvez você esteja cansada, não porque está trabalhando demais, a sua agenda está muito cheia, mas porque você está sustentando uma versão sua que não é verdadeira. E hoje eu quero conversar sobre isso com você. Vamos lá? Esse é mais um episódio do podcast Pode Falar. Eu sou a Mônica Torres, consultora de imagem e posicionamento, e estou aqui para a gente conversar sobre vários assuntos que acontecem com você, que acontece comigo, que já aconteceu várias vezes, e eu estou aqui para te dar o meu testemunho e te ajudar de alguma forma. Vamos lá? Mas antes de começar esse episódio, eu quero te lembrar a se inscrever aqui no canal, porque toda quinta-feira tem episódio maravilhoso para você. Então já ativa as notificações, se inscreve no canal, já curte para você não esquecer. E no final do vídeo, se fizer sentido para você, compartilha com todas as pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto. Agora a gente vai começar. Eu percebo que muitas pessoas vivem tentando atender as expectativas. Seja a expectativa da família, dos amigos, do convívio social, do mercado, que a gente vive tentando suprir nossas necessidades. E sem perceber, vão se afastando cada vez mais de quem realmente são. Até que chega um momento em que elas olham para a própria vida e sentem um vazio difícil de explicar. Porque estão tentando viver uma vida que faz sentido para o mundo, menos para elas. E talvez essa seja uma das maiores causas de cansaço emocional hoje em dia. Eu acredito que todos nós, em algum momento da vida, criamos personagens. A mulher que nunca pede ajuda, que ela é forte demais, a guerreira. A mulher perfeita, que dá conta de tudo, dos filhos, da casa, do trabalho. E a mulher que sempre está bem. A mulher que nunca decepciona ninguém. O problema não é ter essas qualidades. O problema é quando você acredita que precisa sustentar isso o tempo inteiro. Personagem cansa, gente. E sustentar uma imagem que não é verdadeira exige muita energia. Por isso que você chega no final do dia esgotada. Muitas pessoas não estão vivendo seus sonhos. Estão apenas evitando decepcionar alguém. Talvez você tenha feito escolhas por medo de julgamento. Talvez você tenha permanecido em lugares que não fazem sentido para você, mas para agradar alguém. Talvez você tenha silenciado opiniões, se diminuído para caber em lugares que não sejam para você. E a pergunta que eu quero deixar aqui é: quanto custa abandonar a si mesma para continuar agradando os outros? Como consultora de imagem, eu vejo isso acontecer o tempo todo. Muitas mulheres chegam até mim dizendo: Mônica, eu não sei mais qual é o meu estilo. Mas quase nunca é sobre o estilo. Quase nunca é sobre roupa. O problema é identidade. Porque quando você não sabe quem é, também não sabe o que você quer comunicar. Aí você começa a comprar roupa, compra sapato, compra aquilo tudo, guarda-roupa tá cheio e você não usa nada. Você copia tendência que não representa a sua essência. Você monta uma imagem bonita, mas que aquilo não parece sua, que não dá de jeito nenhum. A imagem não começa no guarda-roupa. Ela começa aqui dentro. Tem uma frase que eu gosto muito. As pessoas não se conectam com perfeição. Elas se conectam com verdade. E isso vale para a vida. Você pode ver que hoje em dia até vídeos, não existem vídeos perfeitos. A gente erra, o ser humano erra. Eu tô aqui gravando com vocês e às vezes isso acontece. Isso acontece na vida real, isso acontece por causa da nossa identidade. Hoje as pessoas se conectam com verdade. Já foi a época que conectava com coisa perfeita. Mas hoje não é assim. Quando existe coerência entre quem você é e o que você quer comunicar,
As pessoas sentem verdade. Não é algo que você precisa explicar. É algo que você transmite naturalmente. A autenticidade não é uma característica. E eu falei isso no vídeo anterior. Ela é uma estratégia de posicionamento. Uma das coisas mais libertadoras da vida é perceber que você não precisa performar o tempo inteiro. Porque cansa. Você não precisa impressionar todo mundo. Você não precisa ser perfeita. Porque não dá para ser. Você não precisa atender às expectativas que não são suas. Você só precisa ter coragem de ser quem você é. Eu sei que isso parece simples, mas talvez seja uma das coisas mais difíceis que existem. Você já viu como é libertador você poder ser você mesmo em qualquer lugar, com qualquer pessoa? É vida, gente. Talvez o que esteja te cansando não é sua rotina. Talvez seja o esforço diário de tentar ser alguém que você não é. E se existe algo que eu gostaria que você levasse desse episódio é isso. Você não foi criada para viver uma personagem. Você foi criada para viver sua própria história. E eu vou te falar de todo o meu coração. Eu até emociono quando eu falo isso, porque eu já vivi. Já tentei me caber em lugares que não era para mim. Já tentei ser pessoas para agradar outras. Já tentei ser perfeita para as pessoas gostarem de mim. E de verdade isso cansa. Isso deixa a gente exausta. Porque por mais que a gente tenta criar personagem para agradar as pessoas, a gente nunca vai conseguir agradar. Porque a gente vai se cansar, a gente vai ficar emocionalmente desgastada, a nossa autoestima, ela despenca. E isso faz com que as outras pessoas podem até achar isso legal. Mas e nós? Tudo mudou, isso eu já falei aqui e vou falar para vocês quantas vezes forem necessárias. Tudo mudou quando eu descobri a minha identidade. Quando eu descobri quem é a Mônica de verdade, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu permito, o que eu não admito na minha vida. E isso é libertador. Porque a gente começa a ser quem nós somos de verdade. E de verdade, gente, isso agrada as pessoas. Isso traz para perto de nós quem realmente precisa ficar perto da gente. Nos leva a lugares onde a gente realmente precisa estar. E lembra, identidade. E sabe onde eu descobri a minha identidade? Em Cristo. Quando eu soube de quem eu sou filha e o que eu posso ser e quem eu sou, ninguém mais me segurou. Então, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Muito importante isso, gente. Então, espero vocês aqui na próxima quinta, no próximo episódio do Pode Falar. E eu sou a Mônica Torres e amo a sua vida. Beijo, beijo e até semana que vem.